Teses defensivas para os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha. Meu nome é Giovanni Soares, eu sou advogado e criminalista, atuo em todo o território nacional e vamos entender aqui algumas teses que a gente pode utilizar quando uma pessoa está sendo acusada em relação à Lei Maria da Penha. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é que esse vídeo ele não tem o intuito de tentar ajudar pessoas que cometem esse tipo de violência a se safar das acusações. Em primeiro lugar, nós temos sempre que respeitar as mulheres, entender a situação de vulnerabilidade e fazer com que o ambiente seja um ambiente seguro para ela viver, tanto doméstico quanto em qualquer lugar. Então, a gente precisa proteger todas as mulheres, principalmente aquelas que nós temos convívio. Dito isto, nós não podemos nos vendar, tapar o olho para situações onde não existe a violência doméstica e, em razão de algum atrito, acaba surgindo essas acusações de maneira infundada e uma pessoa inocente, por muitas das vezes, sofre consequências irreparáveis em razão desse tipo de acusação. Então, dito isto, iniciemos então nosso vídeo explicando que, para aquelas mulheres que pretendem ou que estão fazendo falsas acusações contra seu cônjuge, contra uma pessoa com quem você tem um convívio familiar, para esse tipo de crime não cabe retratação em sua maioria. São pouquíssimas situações onde cabe a retratação. Então, se você, por um momento ali de fúria, um momento de euforia, ânimos à flor da pele, acabe fazendo uma denúncia falsa, você não conseguirá se retratar perante a delegacia nem perante o juízo, e esse processo ele vai começar a correr e a pessoa vai ter que responder a uma acusação criminal. Então, muito cuidado ao fazer esse tipo de acusação, porque depois você não conseguirá se retratar. Agora iniciemos com as teses defensivas. E a primeira que eu queria trazer para vocês aqui é a questão de tentar desconstituir a aplicação da Lei Maria da Penha no tipo de crime que está sendo cometido, no delito pelo qual a pessoa está sendo acusada. E por que isso? Quando a pessoa ela está sendo acusada de um delito, que a gente tem o rito ali da Lei Maria da Penha, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não cabe os institutos despenalizadores. Por exemplo, se nós conseguirmos desconstituir e retirar a incidência da Lei Maria da Penha, a gente pode conseguir aplicar uma transação penal, por exemplo, que é aquela situação onde a gente costuma falar que a pessoa paga para não ser incomodada, ou seja, ela vai aceitar a transação penal, podendo ali pagar uma quantia em dinheiro, prestar um serviço à comunidade e o processo desta forma se encerrar, perfeito? Então, se a gente consegue retirar a Lei Maria da Penha do caso, a gente pode aplicar os institutos despenalizadores da Lei 9.099. Segunda situação, nós podemos também tentar desconstituir as alegações da pessoa que está acusando a outra de violência doméstica, demonstrando que há outros interesses envolvendo aí este processo. Por exemplo, é muito comum que, em conjunto com uma acusação de violência doméstica, tenha uma questão ali de divórcio, de, né, uma ação ali envolvendo a guarda dos filhos, e há muitas brigas, entraves, discordâncias nessa situação. Então, por uma situação ali envolvendo uma raiva, querer meio que, entre aspas, vingar a pessoa, ela faz o quê? Ela acaba proferindo acusações falsas em relação ao genitor com a intenção de prejudicá-lo através de um processo criminal para que ela fique vulnerável nos outros processos envolvendo ali um divórcio, envolvendo uma guarda de filhos. Então é muito comum que isso aconteça. Então a gente, como advogado, precisa ficar atento a isto, porque se isso estiver acontecendo, nós precisamos demonstrar no juízo criminal que o interesse, na verdade, é prejudicá-lo naqueles outros processos cíveis. Então, essa é uma situação muito comum e devemos nos atentar a isto.
Terceira situação: ausência de materialidade no delito. Quando uma pessoa ela está sendo acusada de, por exemplo, violência doméstica, uma lesão ali, ela precisa, no processo, precisa estar demonstrado que ela cometeu essas lesões. Como que se demonstra isso? Delito que deixa vestígio, então, para a gente atestar a materialidade, precisa fazer exame ou de corpo de delito ou pegar exames dos hospitais que a vítima eventualmente tenha ido no caso de violência doméstica. Se no processo nós não temos nenhum laudo médico, se a gente não tem exame de corpo de delito atestando essa violência, como que nós vamos falar então que isso de fato ocorreu, se não tem nenhum vestígio? Então, se nós demonstrarmos a ausência de materialidade, a gente pode conseguir a absolvição do nosso constituinte. Quarta situação: inépcia da denúncia. Como assim? Quando o promotor ele vai oferecer a denúncia, ele precisa descrever o fato da maneira correta e precisa. Porque quando o acusado ele for se defender, ele tem que saber do que ele está se defendendo de fato. Ele tem que saber do que ele está sendo acusado, eventualmente do que ele fez e do que ele não fez. Então, por exemplo, se for um crime de ameaça, então na denúncia tem que vir descrito quais foram essas ameaças, como se deu, como o episódio de violência se deu, aonde, em qual local, de qual maneira, quais lesões deixou. Então a denúncia ela tem que vir descrita da maneira correta para que o acusado consiga se defender da melhor maneira possível. Se não vir dessa forma, a defesa ela precisa alegar a inépcia da denúncia para que o juiz não a receba e o Ministério Público ou adite essa denúncia ou deixe de denunciar porque não tem os elementos necessários. Mais uma situação que é muito comum: ofensas recíprocas. Imagina aquela situação onde está ocorrendo uma briga de casal, por exemplo. Então a mulher está ali xingando, falando que vai fazer isso e aquilo, e isso com o homem, e o homem, em contrapartida, também começa a falar as mesmas coisas para a mulher, porém, a mulher nessa situação acaba se sentindo muito intimidada, muito ofendida e acaba registrando uma ocorrência em razão disso. Então, se for iniciado um processo criminal em razão desse fato, a defesa ela precisa demonstrar que aquelas ofensas elas ocorreram no momento de uma discussão acalorada, que não havia o dolo de fato de dizer aquelas questões, porque toda pessoa que está com a raiva, com os ânimos à flor da pele, acaba dizendo coisas que não queria dizer. Então, demonstrando que foi, na verdade, um momento ali de uma discussão recíproca, onde ambos proferiam xingamentos um contra o outro, por exemplo, uma ameaça um contra o outro, então a gente pode demonstrar que, na verdade, não havia dolo nem do homem nem da mulher de poder fazer o que fez naquele momento. Então, demonstrando isso, a gente pode conseguir também desconstituir essa situação e resolver esse conflito. Mais uma situação, agora a legítima defesa. Por mais que a gente normalmente, quando se trata aqui de violência doméstica e familiar, é um homem contra uma mulher, então há uma desproporção no que diz respeito à força, por exemplo, pode ter uma situação onde vai ocorrer de fato a legítima defesa. Então imagine a seguinte situação: houve uma discussão ali entre o casal e a mulher acaba pegando uma faca ou uma arma de fogo, se o casal tem uma arma de fogo dentro do imóvel, e vai em direção à outra pessoa para poder desferir ali um golpe de faca ou tentar atirar na outra pessoa. Então, a gente está aqui diante de uma situação onde a mulher que era vulnerável na história, ela passa a ser a pessoa de maior força e o homem passa a ser o vulnerável diante a situação. Então, se a gente se deparar com essa questão, o homem ele poderá se valer da legítima defesa de modo proporcional, obviamente. Ele pode tentar tomar a faca, mas para isso ele vai precisar derrubar a vítima, por exemplo. Ele vai precisar, por exemplo, tomar a arma de fogo
da mão dela aplicando algum tipo de situação que vai deixar algum hematoma nela, mas sempre de modo proporcional, a fim de tentar, ao mínimo, né, ali denegrir a integridade física da vítima, perfeito? Então a gente pode alegar a legítima defesa sim nesse tipo de situação. E por último, para finalizar, a questão da violação da medida protetiva. Essa, para mim, é uma das mais importantes que tem. Por quê? A gente tem um crime na Lei Maria da Penha que é a violação da medida protetiva, perfeito? Se uma pessoa tem uma medida protetiva contra a outra e a outra descumpre, ela consequentemente poderá ser presa, certo? Mas como que a gente atesta isso dentro de um processo criminal? Nós precisamos saber se de fato quem tem a medida protetiva contra si violou ou quis violar a medida protetiva. É muito comum que, escute bem, aconteça a seguinte situação: a mulher tem a medida protetiva contra o homem, liga para o homem, pede para ele encontrar com ela em algum lugar. Chegando lá, ela liga para a polícia e a pessoa é presa. É muito comum que o homem esteja em algum lugar, a mulher vá até o local, ligue para a polícia e o homem é preso. Veja, não estou aqui tirando a importância das medidas protetivas e, de fato, em sua maioria, ela é correta, certo? Há sim um risco. Porém, também existem diversas situações onde a mulher ela vai forjar uma situação para que o homem seja preso. Nós não podemos nos vendar para esse tipo de situação. Então, se ficar demonstrado isso, nós precisamos justificar dentro do processo e demonstrar que quem deu causa à quebra, à violação da medida protetiva, foi a vítima. E dessa forma a gente consegue uma absolvição em razão desse delito. É isto, meus amigos. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Deixe um comentário, um like e se inscrevam no canal. Um abraço e até um próximo conteúdo.